Galera, dando continuidade à nossa resolução da prova do CBMERG de 2021, a questão 40, que também é uma questão de biologia, ela fala o seguinte: o desenvolvimento da parede do ovário em vegetais, que permite a formação de frutos, representou uma importante vantagem evolutiva. Em todos os vegetais, essa estrutura representou uma vantagem por estar envolvida no processo de... Galera, vamos pensar evolutivamente lá naquela nossa aula de botânica, de evolução vegetal. Qual é o único grupo vegetal que apresenta o surgimento de frutos? Angiospermas, que são as plantas que têm semente, flor e fruto. Qual que é a grande estratégia do surgimento de flor? Qual que é a grande estratégia do surgimento de um fruto? Lembrando que a flor é a estrutura reprodutiva da minha planta, tá? Que atrai polinizadores e, atraindo polinizadores, garante a fecundação cruzada, aumentando variabilidade genética, porque esse inseto, esse animal polinizador, ele vai em uma planta, coleta o grão de pólen, esse grão de pólen muitas vezes fica preso no animal, ele vai para outro e o grão de pólen que contém um gameta masculino fecunda a outra flor na sua estrutura reprodutiva feminina. Essa é a estratégia do surgimento de flor. Mas qual que é a estratégia do surgimento de fruto? Se liga só, o meu fruto ele é formado no interior pelo local onde eu tenho a minha semente, onde eu tenho o meu embrião, lembrando que o embrião está dentro da minha semente, ele se desenvolve a partir da minha semente. E eu tenho três estruturas na minha semente. O embrião, como eu já falei, o endosperma, que é a estrutura que nutre o meu embrião até a germinação. Ele obtém os seus nutrientes a partir do endosperma, é uma reserva energética e nutricional. Eu tenho o tegumento que reveste a minha semente, evitando perda de água, beleza? Então, essa é a estruturação da minha semente. Envolvendo a minha semente, eu tenho a porção carnosa do meu fruto, que é o chamado pericarpo, dividido em três setores: endocarpo, mesocarpo e epicarpo, do mais externo para o mais interno, beleza? Essa estrutura carnosa, qual que é a estratégia? Nutrir o embrião? Não. O embrião ele já garante nutrição a partir do endosperma. Qual que é a estratégia para o surgimento desse tegumento, dessa estrutura de tecido vegetal carnosa? A atração de dispersores de sementes que vão ser atraídos por esse fruto carnoso, que eles vão se alimentar, e se alimentando do fruto, também se alimentam da semente. Ou seja, a semente, se for ingerida junto com o meu fruto, ela passa pelo trato digestivo do animal e é excretada. E onde ela for excretada, ela vai se desenvolver. Ou seja, garante colonização de novos ambientes. E caso essa semente não seja ingerida, o animal ele vai levar esse fruto para outro lugar. Por exemplo, as cutias são animais que se alimentam de frutos e sementes que têm a estratégia de enterrar as sementes. Muitas vezes elas se esquecem de onde elas enterraram e ali germina uma nova planta distante da planta mãe, aumentando a área de ocupação e de colonização daquela espécie vegetal. Essa é a grande estratégia para o surgimento de fruto, a atração de dispersores de semente. Beleza? Olhando as alternativas. Letra A, produção de esporos. Angiosperma não produz esporos, galera. Quem produz esporos? Briófitas e pteridófitas, tá? Musgos e samambaias. Não tem produção de esporo em angiosperma nem em gimnosperma. Letra B, nutrição do embrião? Não, vimos que quem nutre o meu embrião é o endosperma, que está lá na minha semente, não está nesse tecido carnoso que forma o meu fruto, tá bom? C, atração de polinizadores. Opa, professor, você falou que quem atrai o polinizador é a minha flor, não é o meu fruto, é a estrutura reprodutiva, então não pode ser essa. E letra D, dispersão de sementes, né? Atração de animais que vão garantir a dispersão das sementes. Então a alternativa correta é letra D, de dado. Super tranquilo. Próxima questão, questão 43, fala o seguinte: as vitaminas lipossolúveis que se dissolvem em gorduras
são absorvidas no intestino com o auxílio de moléculas de lipídios pequenas o suficiente para atravessarem o epitélio intestinal. Considere uma pessoa que em sua alimentação consuma quantidade suficiente de vitaminas lipossolúveis e que mesmo assim apresenta carência dessa substância em seu organismo. Qual uma possível causa dessa disfunção? Pô, a gente precisa então pensar no meu sistema digestório basicamente em digestão de lipídios. Se liga só. O meu sistema digestório, a anatomia do meu sistema digestório compreende boca, onde na fisiologia começa a digestão de carboidratos a partir da amilase salivar ou ptialina. Então não tem nada a ver com digestão de lipídio. Depois desse alimento deglutido passa pela faringe, passa pelo esôfago e desemboca no meu estômago, onde, graças à ação de enzimas pepsinas contidas no meu ácido clorídrico, contida no meu suco gástrico, começa a digestão de proteínas. Nada tem a ver ainda com digestão de lipídios, tá? Depois disso, vai passar para a porção inicial do meu intestino delgado, o meu duodeno, onde aí sim começa a digestão não só de lipídios, mas também digestão de carboidratos e proteínas que não foram digeridas nessa porção inicial do meu trato digestivo. Isso acontece graças a quem, professor? Graças a duas glândulas anexas que vão desembocar no meu duodeno, no início do meu intestino delgado, que é o fígado e o pâncreas. Gente, digestão de lipídios associada a fígado e pâncreas. O que o fígado produz? Produz a minha bile, que fica armazenada na minha vesícula biliar. Qual que é a função da bile, professor? Atuar como um detergente. Bile não possui enzima digestiva. A bile funciona emulsificando gorduras, envolvendo a gordura para que ela possa ser digerida por enzimas lipases, tá? Essas enzimas lipases são secretadas pelo pâncreas, no meu suco pancreático, que desemboca também na luz do meu duodeno. Então, digestão de lipídios está associada ali. De duas, uma. O cara que não consegue absorver lipídios, ou ele tem problema na secreção da bile, porque não tem emulsificação de gorduras, então elas não são digeridas e são eliminadas com as fezes, ou não tem secreção de enzimas lipases no meu suco pancreático, tá? Vamos olhar então as minhas alternativas. Letra A, ausência de suco gástrico? Não. Vimos que o suco gástrico relaciona-se à digestão proteica, digestão de proteínas. Nada tem a ver com lipídio. Letra B, remoção cirúrgica do baço? Baço é um órgão do meu sistema imunológico. Letra C, bloqueio do ducto pancreático? Pô, se é o meu pâncreas que libera lipase, que vai digerir lipídios, vai quebrar moléculas de lipídio, se eu tenho bloqueio do ducto pancreático, não tenho liberação de lipase no meu duodeno, tá? Então só pode ser essa. E liberação de glucagon pelo fígado. Quem libera glucagon não é o fígado, é o meu pâncreas e não está relacionado ao metabolismo de lipídio, tá? A alternativa correta, então, letra C, bloqueio do ducto pancreático. Show?